Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Continuação do título 2. Dos Sistemas Digitais dos Serviços. Capítulo 3. Do Registro Civil das Pessoas Naturais. Seção 1. Da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC. Artigo 229. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, consiste em sistema eletrônico interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores, com os objetivos de: inciso 1. Interligar os oficiais de registro civil das pessoas naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados. Inciso 2. Aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico. Inciso 3. Implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões. Inciso 4. Possibilitar o acesso direto de órgãos do poder público, mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao oficial competente, às informações do Registro Civil das Pessoas Naturais e, inciso 5. Possibilitar a interligação com o Ministério das Relações Exteriores, MRE, mediante prévia autorização deste, a fim de obter os dados e documentos referentes a atos da vida civil de brasileiros ocorridos no exterior, bem como possibilitar às repartições consulares do Brasil a participação no sistema de localização de registros e solicitação de certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais. Parágrafo único. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais, pessoalmente, ou por meio das Centrais de Informações do Registro Civil, CRC, devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações exclusivamente estatísticas à administração pública direta, sendo-lhes vedado o envio e repasse de dados de forma genérica, que não justifiquem seu fim, devendo respeitar-se o princípio e a garantia previstos no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Artigo 230. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, é organizada e mantida pelo ONRCPN, e objetiva viabilizar a operacionalização do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, no âmbito do Registro Civil de Pessoas Naturais. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Todo acesso à CRC para a prática de atos registrais será feito exclusivamente pelo oficial de registro civil ou prepostos que autorizar, utilizando-se como meio de autenticação a forma prevista no artigo 228-C deste Código. Parágrafo 3º. O Ministério das Relações Exteriores, MRE, poderá ter acesso à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, utilizando-se como meio de autenticação a forma prevista no artigo 228-C deste Código. Artigo 231. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, disponibilizará as seguintes funcionalidades. Inciso 1. CRC Buscas, ferramenta destinada a localizar os atos de registro civil das pessoas naturais. Inciso 2. CRC Comunicações, ferramenta destinada a cumprir as comunicações obrigatórias previstas no artigo 106 e artigo 107 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Inciso 3. CRC Certidões, ferramenta destinada à solicitação de certidões. Inciso 4. CRC Protocolo, ferramenta destinada ao envio de documentos eletrônicos representativos de atos que devem ser cumpridos por outras serventias e, inciso 5. CRC Interoperabilidade, ferramenta destinada a interligar os serviços prestados por meio de convênios com os programas necessários para o seu desenvolvimento. Parágrafo único. Mediante iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, MRE, poderá promover-se a integração entre a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, e o Sistema Consular Integrado do Ministério das Relações Exteriores, ICDMRE, a fim de possibilitar a consulta à CRC pelas repartições consulares do Brasil no exterior e a consulta, pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais, aos índices de atos relativos ao registro civil das pessoas naturais praticados nas repartições consulares. Artigo 231-A. No caso de procedimento iniciado pelo requerente perante serventia diversa da competente para o ato, caber-lhe-á o pagamento dos emolumentos respectivos a todos os registradores envolvidos no procedimento, observadas as gratuidades legais. Parágrafo 1º. Se o pedido realizado nos termos do caput deste artigo tiver como objeto ato gratuito previsto em lei federal, não serão devidos custas e emolumentos a nenhum dos oficiais envolvidos, garantido, entretanto, o ressarcimento dos atos pelos fundos de compensação locais. Parágrafo 2º. Em se tratando de erro imputável ao oficial, previsto no artigo 110, parágrafo 5º, da Lei 6.015 de 73, não será possível a utilização do módulo protocolo para encaminhamento do pedido a partir de outra serventia. Nesse caso, deverá o interessado formulá-lo de forma física ou eletrônica diretamente ao oficial a quem se imputa o erro. Artigo 232. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, será
integrada por todos os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Brasil que deverão acessá-la para incluir os dados específicos, nos termos desta seção, observados os requisitos técnicos fixados pelo ONRCPN. Parágrafo 1º. A adesão à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, e a sua utilização são obrigatórias a todas as serventias de registro civil das pessoas naturais do Brasil. Artigo 233. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, permitirá aos oficiais de registro civil das pessoas naturais a consulta em tempo real para a localização dos atos de registro. Artigo 234. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais deverão disponibilizar para a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, as informações definidas pelo ONRCPN, observada a legislação em vigor no que se refere a dados estatísticos, no prazo de um dia útil, contado da lavratura dos atos, respeitadas as peculiaridades locais. Parágrafo único. Qualquer alteração nos registros informados à CRC deverá ser atualizada no mesmo prazo e na forma do parágrafo anterior. Artigo 235. Em relação aos assentos lavrados anteriormente à vigência do provimento 46/2015, serão comunicados à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, os elementos necessários à identificação do registro, observadas as definições feitas pelo ONRCPN, considerando-se a necessidade de afastar, o mais possível, o risco relativo à existência de homônimos. Parágrafo 1º. As informações serão prestadas progressivamente, começando pelos registros mais recentes. Parágrafo 2º. O prazo para o fornecimento das informações previstas neste artigo será de 6 meses para cada 5 anos de registros lavrados, iniciando-se a contagem desse prazo a partir de um ano da vigência do provimento 46/2015. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo anterior poderá ser reduzido ou prorrogado uma vez, mediante ato da competente Corregedoria Geral da Justiça, CGJ, fundamentado nas peculiares condições das serventias locais, comunicando-se à Corregedoria Nacional de Justiça e à ONRCPN. Artigo 236. As comunicações previstas no artigo 106 e artigo 107 da Lei 6.015 de 73 deverão ser enviadas obrigatoriamente pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC. Parágrafo único. O envio de informações entre as serventias pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, dispensa o uso do sistema Hermes, malote digital de que trata este Código de Normas. Artigo 236-A. Os mandados judiciais a serem cumpridos pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais serão enviados eletronicamente pelos respectivos juízos de origem, por meio de módulo disponibilizado pelo ONRCPN, devendo a parte interessada efetuar o pagamento dos emolumentos, caso não seja beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1º. O registrador poderá rejeitar o recebimento de mandados judiciais enviados por via diversa da prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O mandado judicial advindo de juízo de comarca diversa do oficial de registro civil destinatário da ordem é dispensado do recebimento do cúmplice do juízo local, desde que seja possível a verificação de sua autenticidade. Artigo 237. A utilização da CRC Comunicações não impede a realização da anotação por outros meios, como a apresentação diretamente ao oficial de registro civil das pessoas naturais do original ou da cópia autenticada da certidão do ato, ou a informação obtida na CRC e buscas. Artigo 238. A emissão de certidão negativa pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais deverá ser precedida de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, devendo ser consignado na certidão o código da consulta gerado, hash. Parágrafo único. Para a emissão de certidão negativa deverá promover-se consulta prévia ao ICDMRE quando estiver disponível a integração com o Ministério das Relações Exteriores. Artigo 239. Caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os emolumentos, as custas e os encargos administrativos devidos, será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 dias úteis. Parágrafo 1º. Para a emissão das certidões eletrônicas deverão ser utilizados formatos de documentos eletrônicos de longa duração, compreendidos nessa categoria os formatos PDF da AIUS, produzidos em linguagem de marcação XML, com certificado digital ICP Brasil, tipo A3 ou superior, assinatura digital em formato PKCS #7, com disponibilização do código de rastreamento. Parágrafo 2º. As certidões eletrônicas ficarão disponíveis na Central Nacional de Informações do Registro Civil, CRC, pelo prazo de 30 dias corridos, vedado o envio por intermédio de correio eletrônico convencional, e-mail. Parágrafo 3º.
Nas hipóteses de solicitação de certidão eletrônica em cartório diverso do cartório no qual consta o registro, nos termos do artigo 19, parágrafo 6º, da Lei 6015/1973, caberá ao interessado o pagamento dos emolumentos respectivos aos registradores envolvidos, salvo hipótese de gratuidade. Parágrafo 4º. O interessado poderá solicitar a qualquer oficial de registro civil das pessoas naturais integrante da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, ou a qualquer repartição consular do Brasil no exterior após operacionalização da integração entre CRC e ICD-MRE, que a certidão expedida em formato eletrônico seja materializada em papel e assinada fisicamente, observados os emolumentos devidos. Parágrafo 5º. Para a obtenção da gratuidade, a hipossuficiência deve ser declarada pelo próprio interessado ao oficial do registro, de forma física ou eletrônica, nos termos da Instrução Técnica de Normalização, ITN, do ONRCPN. Parágrafo 6º. Ressalvados os casos de gratuidade prevista em lei, os encargos administrativos referidos no caput deste artigo serão reembolsados pelo solicitante da certidão na forma e conforme os valores que forem fixados em norma de cada Corregedoria Geral da Justiça, CGJ. Artigo 240. Os oficiais de registro civil deverão, obrigatoriamente, atender às solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas de remessa. Artigo 241. A CRC poderá ser utilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privadas, respeitadas as hipóteses de gratuidades por lei. Parágrafo único. O ONRCPN poderá firmar convênios com instituições públicas e entidades privadas para melhor prestar os serviços disponibilizados pela CRC, respeitados os convênios firmados pela ARPEN Brasil até a data da cessão dos direitos sobre a CRC feita por esta ONRCPN. Artigo 242. O sistema deverá contar com módulo de geração de relatórios, correição online, para efeito de contínuo acompanhamento, controle e fiscalização pelas Corregedorias Gerais da Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Artigo 243. Este Código de Normas define o conjunto mínimo de especificações técnicas e funcionalidades da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, de forma que, independentemente de novo ato normativo, as tecnologias utilizadas possam ser aprimoradas com outras que venham a ser adotadas no futuro, a partir de novas funcionalidades incorporadas à CRC. Artigo 244. Ocorrendo a extinção do ONRCPN, ou a paralisação da prestação, por ele, do serviço objeto desta da cessão, sem substituição por associação ou entidade que o assuma em idênticas condições mediante autorização do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, será o banco de dados, em sua totalidade, transmitido ao CNJ ou à entidade que o CNJ indicar, com o código-fonte e as informações técnicas necessárias para acesso e a utilização de todos os seus dados, bem como para a continuação de seu funcionamento na forma prevista neste Código de Normas, sem ônus, custos ou despesas para o poder público e, notadamente, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de propriedade intelectual a fim de que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, permaneça em integral funcionamento. Artigo 245. O ONRCPN, ou quem o substituir na forma da seção deste Código de Normas, se obriga a manter sigilo relativo à identificação dos órgãos públicos e dos respectivos servidores que acessarem a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, ressalvada a requisição judicial e fiscalização pela Corregedoria Nacional de Justiça.